Salve, salve, rapaziada. Seja muito bem-vindo ao Diz Que Pode. Meu nome é Álvaro e aqui ao meu lado eu tenho o meu grande amigo Rafa Costa. E aí, meu irmão? Boa noite, meu irmão. Como é que tu tá? Eu tô bem. E você? Melhorando. Melhorando, tá ruim, né, cara? Bah, cara. Tomou um baque aí. Que é isso, cara? Só quer viajar, né, cara? Fica pegando as pestes lá de fora. Uma semana pesteado, cara. É, e eu não sei o que é ainda. Podia ser até dengue, cara. Eu ia ser o dengoso, tá ligado? Já tá meio dengoso, já. Ô, cara, chegou a estourar minha boca parada, cara. Vai, tá, não aguento mais, cara. Que zica, meu cara. amigo. Meu amigo, antes da gente começar, a gente tem vamos. que pagar o aluguel, né? A gente Bora. tem que entregar o nosso patrocínio, né? Meu amigo, eu tava pensando em comprar uma bicicleta daquela top pra fazer um passeio ciclístico no final de semana com a família. Cara, em Garopaba tem a Hyperbike, empresa especializada em Cannondale e Caloi. Os caras são autorizados na Shimano no que diz respeito a bike fit, a deixar a tua bike totalmente redondinha. E, meu amigo, quando for pedalar, precisa de capacete de segurança, item essencial. Aquele kit reparo, se furar o pneu, né, meu amigo, no meio da trilha, tu tem que ter um kit reparo, então compra na Hyperbike. Acessório, roupinha, confecção, bicicleta da hora, qualidade e garantia de uma empresa tradicional daqui de Garopaba, onde vai te tratar, meu amigo, como se fosse membro da família e vai te deixar sempre muito no hype, né? Como diz Hyperbike, antiga Seu Tunico Bikes. Seu Tunico Bike. Pra quem não cara. sabe, a Hyperbike antes era Tunico Bike, que tá dentro de Garopaba, acho que desde os anos 70. Seu Tunico já Tu arrumava bicicleta no Seu Tunico? Não tem como não, cara. Todo mundo arruma bicicleta no Seu arruma. Tunico, né? Aí o Ivaldo, que é o filho do Seu Tunico, né? Fez um rebranding da marca e transformou em Hyperbike, mas o Seu Tunico tá lá dentro ainda. Ele é o homem responsável em arrumar a bicicleta e ele bota a ordem lá no negócio lá. Né? O Ivaldo revolucionou aquilo que vinha dando certo que o pai deixou pra ele, né, cara? Que assim, foi um... Com a excelência do Seu Tunico. Do Seu Tunico, exatamente, meu irmão. É isso aí. E o Maurício vai jogar o QR Code aí na tela. Passa o QR Code, vai cair direto no WhatsApp da Tati, que é a poderosa chefona lá. Pede um desconto, diz que foi o pessoal do Diz Que Pode que falou. Pede o desconto que ela vai dar, sem sombra. E se ela não der, põe aqui no chat aqui embaixo, fala, Tati não deu desconto. Daí eu dou uma ligada pra ela e falou, pô, Tati, o pessoal do Diz Que Pode ajuda tem que ter nós, desconto. Né? Exatamente. Beleza? Tamo junto. Rafa, tá contigo agora, meu amigo. Posso? Pode. Pessoal, boa noite. Hoje vai ser um papo muito legal com o senhor Seu Eimardi. Tem um nome complicado esse homem. É um CEO da Água da Serra, nossa querida Laranjinha. Boa noite, seu Eimardi. Seja muito bem-vindo ao Diz Que Pode. Muito boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo animado, né? Uhum. Vocês estão jovens, eu já um pouquinho mais idoso, mas vou ver se consigo acompanhá-los aqui e a gente trocar uma ideia legal. Idoso não, né? Idoso não, vintage. maduro. Vintage. Maduro. Vintage. Mais bonito. Vintage eu acho que é mais bonito. Tu ganhou. Esquema, eu ia no maduro, mas tu ganhou. Eu acho que hoje é um dia muito emblemático pra gente, né, Rafa? Eu acho Também. Que, pô, cara... Lembra Origens, né? Lembra Origens, lembra Recreio, lembra... Recreio, cara. Malinagem, lembra Laranjinha Água da Serra com risoles no Zeca da Emília. Pastelzinho. Cara, um pastelzinho frito com a laranjinha. A gente tava aqui contando pro seu Eimardi, inclusive, né, Álvaro, que quando a gente fala laranjinha, pra gente aqui, Garopabense, vou dizer, né? Ou da região, a gente já está falando naturalmente Água da Serra, Laranjinha, aquela do vidrinho. Exatamente. Né? Não é, Álvaro? Aquela e do se Zeca. não for a do vidro, a do vidro... Nem traz. Se não for a do vidrinho, nem traz. É a do vidrinho. Mas a petzinha é gostosa também. É boa, boa, não, também é boa, mas é que a do de vidro lembra. Tem um gosto de saudades. Né? É isso. Exatamente isso. Você sabe que tem algumas tradições na empresa que surgiram lá com os fundadores. Uhum. E olha que vai tempo isso. A meninada sai da escola e senta nas escadarias da empresa lá e ficam esperando chegar a laranjinha. Tá de brincadeira, senhor. Que então, legal isso. Nós temos assim um vínculo bem legal com a comunidade e a gente preza muito por essas questões históricas, né? Sim. Porque não só o nosso público, quanto as pessoas da família Água da Serra cresceram com Laranjinha, né? Sim. Então a gente mantém vivo isso, porque a gente acha bacana, a gente acha legal
esse entrosamento com a comunidade e as pessoas continuarem com os hábitos antigos, apesar de renovar a marca toda hora, renovar Claro, a a comunicação. E a gente não poder utilizar, até por uma questão legal, de não utilizar a imagem de crianças vinculadas a refrigerante, mas a gente não sai distribuindo para criança, porém você não pode recusar, né? É uma tradição, eles vão lá, sentam na escada, e a gente, logicamente, que preocupado também com as questões de saúde, a gente dá só na medida certa para que não haja problema aí com os pediatras. Em casa também, mais. né? Em casa também, logicamente. Quando a gente chegou lá, a gente parecia 3 crianças, né? Eu, tu e o Renan, Foi. Né? A gente chegou lá, daí a Aline chegou... Fica aqui um abraço pra Aline também. A Aline, uma pessoa excepcional, atendeu a gente lá carinhosamente. Chegou lá com a gente. Meninos... Direto da fonte. Chegou com 3 lá, a gente parecia 3 crianças lá sorrindo. Foi muito legal. Foi muito legal, Vocês cara. tomaram direto na linha de produção? Não, ela trouxe na garrafinha ali, mas ela disse, peguei lá embaixo. Agora aqui, essa daqui tá novinha. A gente não foi na produção, mas um dia, se o Quem senhor sabe? convidar a gente vai, hein? Quem sabe? Se o senhor convidar a gente vai lá. Falta de convite não é, vocês já são de casa. Então tá jóia. A gente pega o carro e vai lá. A gente é meio louco, assim. A gente é meio entrão, né, Álvaro? Olha que eu cobro também. Pode cobrar que a gente vai. Falando em convite, a gente recebeu um convite alguns episódios atrás, veio um surfista profissional aqui, que é meu amigo de longa data, o Alex, e ele tem patrocínio de um pessoal que tem uma piscina de onda lá em São Paulo, né? E aí eu falei, meu sonho é surfar essa onda. Ele disse, não, relaxa que eu vou dar jeito pra ti. Cobrei dele, amanhã estamos indo pra lá. Que maravilha, né? Vamos lá experimentar. Nada como ter amigos que mantêm a palavra, né? É verdade, verdade. Isso é muito importante. Tá difícil hoje, né? O fio do bigode. O fio do bigode, como já dizia, né? Seu Emardi, vamos para nós começar o nosso papo aí. Como é que é a formação do senhor? No que o senhor é formado? E até a gente chegar aí essa ascensão do senhor na Água da Serra. Eu sou formado em Economia, Administração e Ciências Contábeis e tenho especialização em Finanças Avançadas. Né? Mas o estudo assim, é algo que eu costumo falar até para a meninada, e a gente tem muito menor aprendiz, aprendam a gostar de estudar. Você vai estudar a tua vida toda, isso não só academicamente, como o dia a dia te faz estudar muito, né? Então, vai o recado aí, moçada. Aprendam a gostar de estudar, porque estudar faz bem, você dominar uma matéria é bom, é legal, conhecimento não ocupa espaço e é bom para todo mundo, faz bem para todo mundo. Não perece e não ocupa espaço, não, né? É verdade. É verdade. Né? A gente poder falar com propriedade, com segurança do que está falando, isso é importante, é bom, né? Principalmente que a gente aqui no Brasil, que infelizmente tem sofrido muito com o aspecto cultural, com o aspecto educacional, né? Sim. Então, eu acho que a gente que já tem um pouquinho mais de experiência tem como missão também ensinar um pouquinho do que a gente agregou de conhecimento através de outras pessoas. Né? Com certeza. É muito importante. A experiência não é só... Eu falo, né, pelo meu trabalho. Eu sou engenheiro civil e quando eu vou para alguma obra, aí o mestre de obras, enfim, vem a gente conversar alguma coisa, eu falo, cara, na minha verdade não é absoluta. Estou aqui para te escutar também e a gente junto resolver tais problemas. É isso. Então, estou aberto à tua sugestão e eu vou tentar trazer isso para dentro da engenharia pelo que eu aprendi, se a gente consegue utilizar ou não, né? Porque às vezes eles vêm só não tentando passar informação meio envergonhado, mas não, os caras têm tanto conhecimento quanto, cara. Ali é a experiência, né? A experiência conta muito, na verdade, Sim. Né? Não é só a parte técnica, né? Ô, seu Emardi, o senhor estava comentando com a gente aqui que o senhor tem uma empresa, ou tinha uma empresa em Curitiba, o senhor é de Curitiba, né? Isso. E antes, então, de o senhor estar na Água da Serra, o senhor tocava essa empresa, essa operação? Na verdade, a gente tocava diversas operações, né? Era uma empresa conta um pouco pra gente como é que era essa empresa que o senhor tinha... Tem ainda? Acho que não. O senhor tem ainda, né, seu irmão? Mantém. Hoje os consultores conduzem lá, né? Legal. Eu só participo quando for convidado para um assunto um pouquinho mais... delicado. Mas a gente tinha especialização em reestruturar a empresa em todos os aspectos, desde aspecto
sucessório, aspecto fiscal, aspecto tributário, questões financeiras, questões de determinação de ponto de equilíbrio, custos, formação de preço de venda, reestruturação comercial, enfim, refazer uma empresa de lado a lado, desde as questões tecnológicas até as questões humanas, de capital intelectual e tudo mais. Tentar entender as falhas da empresa e tentar solucionar esses problemas, por exemplo. Não, o teu problema é que está no RH, que seria a parte pessoal, por exemplo. Numa empresa, nunca o problema está numa área só. Isso não existe. Né? Meio que é generalizado. É porque uma área gera impacto na outra, né? Não Sim. existe você falar uma cadeia. que uma empresa, o meu problema é financeiro. Financeiro é resultado. Financeiro não gera problema. O que gera problema é a operação que resulta numa condição financeira inadequada, né? Então, geralmente, quando você vai reestruturar, a reestruturação começa pelo aspecto financeiro, porque a maioria dos empresários entende que reestruturar é fazer milagre, né? Quando a coisa já não tem mais muito conserto, agora eu preciso reestruturar. E, na verdade, as empresas precisam de reestruturação constante, porque o mundo é muito dinâmico, as decisões são muito dinâmicas, as informações precisam cada vez ser mais rápidas e mais precisas para a tomada de decisão, né? Então, geralmente, você começa a estruturação pela área financeira, porque a maioria já está endividado, já está captando recursos, a despesa financeira tornou-se o grande mal da empresa. Então, geralmente, você tem que alongar o perfil dessa dívida para que a empresa tenha condições de pagar pelo menos o custo da dívida e reestruturar a operação como um todo, para que ela comece a gerar resultados e aí voltar a ter um equilíbrio e voltar a ter resultado, né? Então, o senhor é aquela pessoa que dá sobrevida para a empresa, vamos dizer assim. Não. Porque se eu tô com a minha empresa... Era quem eu iria chamar. Tô com a minha empresa em maus lençóis, hoje, porque é o que o pessoal tá fazendo, né? Tô em maus lençóis, eu chamo o senhor para tentar me ajudar a reestruturar a empresa. Mas não para ter uma sobrevida. Sim, para continuar, né? É para ela perpetuar. Isso, né? isso. Para ela ter uma perpetuidade, crescer, gerar renda, gerar emprego. Não falecer. E não meramente para ela se manter viva, que aí não faz sentido. Não faz sentido, ela tem que gerar lucro, óbvio, né? Essa questão que o senhor falou ali, que eu peguei, faz total sentido. Uma empresa ela deve ter a sua manutenção também meio que periódica. Porque assim como um carro, se tu não dá manutenção, uma hora ele vai quebrar. Né? E eu vi o senhor falando ali, as pessoas só vêm procurar esse tipo de ajuda, talvez, que o senhor dá da empresa, quando já estão em mau lençol, endividado. E não é o caso, né? Porque muitas vezes você não tem o que fazer. Não tem. A empresa já não existe mais. Né? Sim. Então você não tem que salvar, você vai lá para fechar a porta. Né? Para bater o martelo. Porque existe também um tempo certo para que isso possa ser feito. Por isso a gente vê muitas empresas entrando em recuperação judicial. Isso. Muitas vezes a recuperação judicial, como o próprio nome diz, não é para dar calote em ninguém. É para pagar todo mundo. Só que precisa reestruturar de uma forma adequada. E muitas vezes um plano de recuperação judicial tem este fim, né? Infelizmente, no Brasil, como a grande maioria das coisas, utiliza-se isso de forma deturpada, né? Mas fora do Brasil, e mesmo no Brasil, a gente tem alguns exemplos de empresas que entraram em recuperação judicial e viraram uma potência depois, né? E tem outras também que blindaram o patrimônio da empresa e depois entraram em recuperação literalmente para dar calote nos credores. Então, em tudo que se vai fazer, tem uma questão chamada caráter, né? Então, existem as companhias que têm dificuldades e que têm caráter, e tem outras que não têm dificuldade, mas são mau caráter. E aí acaba criando dificuldade onde não tem. Mas por isso que toda reestruturação requer muito levantamento, análise, diagnóstico, planejamento, execução do planejamento, né? Sim. Isso não se faz assim tão a toque de caixa, né? Claro.
requer um tempo, requer as pessoas certas, nos lugares certos, né? Sim. Mas, sim, Água da Serra é a 17ª empresa familiar que eu reestruturo. 17ª? Não que eu tenha procurado. Aconteceu. Aconteceu, precisou, foi necessário. O senhor falando em recuperação judicial me lembra bastante operações que eu escuto da área de companhias aéreas. A Varig? Não, aquela que era de Itapemirim, ela entrou em recuperação, a Avianca, se eu não me engano... Avianca Brasil, né? Entrou em recuperação judicial. E o último agora, que aí não é da área aérea, mas foi um boom, né? Foi a Americanas, né? Própria Americanas. São temas muito complexos para a gente não tem informação discutir suficiente aqui, claro. Até porque tem muitos aspectos nisso, né? Senão vai virar uma grande... O nosso podcast aqui vai virar uma grande discussão de achismo, né? Não só de achismo, mas de muita gente que aproveita do mercado, né? E criam-se teorias, né? Que você pode dizer, mas Americanas era auditado por uma das top 5. Sim. Como é que uma empresa de auditoria desse tamanho deixa passar um rombo de 20 bilhões que virou em 40 bilhões? Então, se a gente entrar nessa acesso, você poderia falar, não, mas os sócios fizeram isso para cair o valor das ações e eles comprarem mais ações e ganhar mais. Então, começam a se criar teorias que você não tem como sustentar, né? Claro. A esfera econômica e financeira é muito ampla. O mercado de capitais é um negócio muito amplo para se discutir. Se a gente entrar nisso, a gente fica com certeza aqui uns 2 meses discutindo esse Só tema. Falando sobre esse tema. E é um tema que fascina, de fato, essas questões o mercado de capitais. Por isso que, se fosse tão simples assim, todo mundo ia aplicar na bolsa. E tava rico. E ganhar dinheiro, porque vai saber qual ação vai sair, qual vai cair. Claro. E não é assim, né? Então, você tem dentro de uma empresa os fatores gerenciais, que são os internos, que dependem muito do fator humano, de administrar isso de forma adequada. E tem fatores externos que você não pode administrar. Sim. Tem coisa que foge do controle, né? O aspecto tributário mesmo é determinado. Sim, tá ali. É imposto, né? Imposto de fato. Imposto de fato. De fato. Né? Com os dois E esse você não administra, você cumpre. Né? Boa, seu irmão. Então, são aspectos que é muito complicado para você discutir, senão a gente tem que fazer aqui um encontro para falar de economia. Trazer alguns especialistas aí de mercado de capitais e tudo mais. Que é um papo legal, é um papo bom esse papo. É um papo bom. Principalmente nesse que é um momento de muita fusão, aquisição. A gente está vivendo um momento meio instável por parte da economia, né? Então, é um momento delicado. Pelo que eu acompanho, eu não sou um cara muito do mercado ou de investimentos, mas acompanho algum outro canal, alguma coisa, porque a gente tem que estar atualizado, né? E eu vejo que o pessoal está falando, é um momento meio delicado, que se o dinheiro sai, se não sai. Acho que é um momento político, na verdade, né? Mas todo um momento delicado é um momento de oportunidades. Alguém chora, alguém ri. Né? Então, assim... Se você for ver a economia brasileira, pelos aspectos de riqueza que nós temos, muito dificilmente, isso assim, eu apostaria que jamais vai acontecer, o Brasil não está entre as 10 principais economias do mundo. Sim. O problema no Brasil é a distribuição de renda, né? Uma concentração de muita renda em poucos. Mas o Brasil tem algumas questões que outros países não têm mais. Água, área agricultável. Em abundância. O Brasil, por exemplo, hoje, sendo agronegócios com a representatividade que tem sobre o PIB, mesmo assim, hoje nós exploramos 30% da área agricultável do Brasil.
sem tirar uma árvore, sem desmatar nada, tá? E os nossos recursos hídricos, nós temos no Brasil aqui os 2 principais lençóis aquíferos do mundo, né? E todo mundo até faz uma confusão, pensa que o Guarani é o maior, né? Isso. E na verdade é o Alter da Terra, no Nordeste, que é o maior em volume de água e que é totalmente brasileiro, né? Eu achava que era o Guarani. Não, o Guarani é o maior em extensão, mas não em volume de água. Ah, tá, ele é maior em extensão, porém não em água. O que a gente quer saber é água, E o volume, né? Óbvio, né? É a volumetria. É a volumetria. E ele não é totalmente brasileiro, né? Tem uma parte que sai. E o Alter do chão é totalmente. Por isso que existe assim, uma grande tendência de, no futuro, o sertão virar mar, como diz a música. Esse aquífero banha tudo aquilo lá? Está no Nordeste, né? Só que ele é mais profundo, ele requer investimentos mais amplos, né? Para se chegar. Mas hoje você pega estados do Nordeste que já são grandes produtores de soja, de milho, de frutos, como o norte e o oeste da Bahia, por exemplo, né? Tu vê só, assim, não sabia, não tinha essa informação, cara. É importante. Tem muita empresa que está indo para lá, né? A gente conversava sobre isso, que tá essa questão migratória. Até eu comentei um caso com o seu Emard ali, mas não era questão de... Nessa operação que eu comentei com o senhor, era questão tributária, não era questão por nada de água, enfim. Ô, seu Emard, conta pra gente aqui, como é que foi essa questão do senhor ser chamado para ir para se tornar o presidente, o CEO da Água da Serra? É assim, é uma história meio longa, vamos dizer assim. Sim, temos tempo. Na verdade, assim, a terceira geração da Água da Serra começou a ter muitos conflitos de interesses, né? E quem estava pagando essa conta era a empresa, né? Então, num determinado momento, criaram um conselho de gestão e dentro desse conselho de gestão tinha um advogado que conhecia o meu trabalho, e coincidentemente era de Curitiba, e me indicou para vir fazer um trabalho de consultoria e assessoria e reorganização societária e tentar entrar num ponto de equilíbrio dessas questões de conflito de interesse. Os sócios tiveram o bom senso de acatar e mais ou menos por aí. O senhor veio para dar uma ajuda, né, apaziguar essa questão e acabou ficando. Porque na época existia um lado da família que era a situação e outro lado que era a oposição. Perfeito. Então, tudo que a situação fazia, a oposição dizia que estava errado. A oposição fazia, a situação dizia que estava errado. E o funcionário não sabia mais a quem obedecer. Claro. Né? Que fica complicado. Um manda, outro desmanda. Empresa familiar, né? Tem muito conflito, né? E a partir do momento que eu vim para cá, eu coloquei uma condição, né? Tudo bem, eu venho para cá, eu faço um trabalho, mas a partir do momento que eu estou aqui, eu mando na empresa. Sócios não opinam. Não opinam. Opinam, porque ouvir opinião não, sempre não tem sempre tomada importante, de decisão, desculpa. mas a decisão é minha. Isso, eles opinam. Lógico que o lado que era a oposição naquele momento procurava mais encontrar erros no que eu estava implantando do que qualquer outra coisa. Claro. Né? Para dizer, não, eu tinha razão. Tentar quebrar a tese, né? Mas o que não dá errado, geralmente, em reestruturação? Porque quem vai fazer esse trabalho, eu acho que tem o rei na barriga e sabe tudo. E aí, no primeiro momento, entra em conflito já. Ao invés de você ser um apaziguador, você aumenta o tamanho do conflito. Porque aí você tem dois lados brigando e chega um terceiro para brigar muitas vezes com os dois. Perfeito, seu irmão. Né? E você tem que ser o equilíbrio disso. Então, na Água da Serra, e os sócios tiveram muito bom senso, porque mesmo quem era a oposição, eu falei, tá bom, você acha que isso está errado?
me ajuda, vai lá e confira. Se tiver errado, nós vamos alterar. Mas me ajuda a conferir. Perfeito. E aí ele começou a conferir. Não é que está certo? Aí você não pode perder a oportunidade de mostrar, olha, era feito assim, vocês concordaram em fazer assim, veja o resultado que deu. E aí, vamos continuar com o que a gente está fazendo ou como era? Então, é uma questão de convencimento, que tem que existir um comitê de gestão, num primeiro momento, que apesar da decisão ser tua, a opinião dos outros é relevante. Claro. Porque você não pode chegar num negócio novo e fazer de conta. Você pode até conhecer tecnicamente, academicamente, de todo o planejamento, o que precisa mudar. Mas mais do que tudo, você tem que ser muito polido politicamente, porque senão alguém bate na mesa e daí muito consultor fica pensando, não, mas o meu contrato é tão bom, vou dar razão para ele, eu continuo ganhando o meu. Claro. E aí esquece, aí você não vai promover mudança nenhuma, né? E o importante é você mudar a cabeça do sócio, para ele entender que ele tem duas personalidades ao mesmo tempo. Das 8 às 6 da manhã ele é um funcionário que tem que cumprir normas da empresa, depois das 6 ele é um sócio. Perfeito. Ele tem que se comportar. Não adianta você chegar e falar para todos os funcionários, olha, aquele sócio tem um cargo de gerente e tal, ele só vai responder por isso. Porque o funcionário sempre vai ver ele como dono. Claro. Então, é importante que o sócio mude a cabeça para entender que das 8 às 6, ele tem que cumprir as normas da empresa como qualquer outro empregado. Ele é um empregado de uma pessoa jurídica. Ele só é dono depois. Isso então, deve ser complicado para a pessoa conseguir ver assim, né? Mas tem que ver, né, para poder funcionar. Tem né? o caminho certo para fazer as coisas. Acho que daquela forma como o senhor falou, o senhor conduziu bem, incluindo, né? Se tu acha que tá contra, dá uma verificada. O senhor incluiu a pessoa, né? Senão você cria um inimigo. Quando o senhor falou ali, foi algo que eu captei. Eu disse assim, ele gerenciou de uma forma boa. Você começa a trazer as pessoas para você e não pode perder a oportunidade de mostrar o que dá certo. Perfeito. E também, muitas vezes, perder a oportunidade de deixar eles te corrigirem. Sim. Falar, qual é a tua opinião a respeito disso? E começa a colocar teste, começa a colocar coisa errada para ver até que ponto eles participam para consertar isso. E você vai normatizando. Você vai criando governança corporativa, vai criando compliance, transparência, de tal ponto que você fica fora do processo e eles têm todas as informações em BI, em controles, em informações. Se ele tiver alguma desconfiança, verifica, me ajuda a auditar. É bom para a empresa. Não é bom para mim, é bom para a empresa que este relatório, esta informação esteja correta. E foi mais ou menos isso. E sempre criando uma gestão participativa, não só... porque hoje nós temos 2 sócios que têm funções dentro da empresa. Um é gerente comercial e outro é gerente de marketing. São funções estratégicas, por quê? Porque eles me ajudam a traduzir para os demais sócios que não atuam na empresa as dificuldades para se conquistar. Porque quem está à frente da área comercial está enfrentando o mercado, está vendo as dificuldades. E quando, muitas vezes, se teu produto é bom, seu processo está alinhado e a coisa não acontece, é porque a comunicação não está adequada. Seja a forma, seja o canal, e aí quem é o responsável? É o outro sócio. Marketing. Então, você passa a ter. E na empresa, a gente sempre foca, tem reuniões de todos os líderes, e eles têm autonomia para fazer as coisas. Eu não planejo a empresa, os funcionários planejam a empresa, fazem planejamento estratégico. E eu dou as pinceladinhas, olha. Claro. Eu lembro, quando nós começamos a fazer matriz SWOT, que é um negócio muito acadêmico e tal, todo mundo se preocupava muito nas questões dos pontos fortes, pontos fracos dentro dos departamentos. Todo mundo falava, não, o meu é 5.
O meu, eu falei, legal. Então você não precisa de investimento. Não venha pedir para mexer nada. Você está no topo, não tem o que melhorar. Você quer investimento para quê? Boa. Não me peça nada. Aí começamos com orçamento. E na Água da Serra, uma cultura que muita gente que está lá, o primeiro emprego. Então, eu dei aula dentro da Água da Serra. Dei curso com diploma, dei contabilidade para não contadores. Para quê? Para todo mundo aprender o que é um custo, como que forma um preço de venda, como que contabiliza uma operação. Então, tu imagina o porteiro lá da empresa falando, não, isso aqui vai para o centro de custo tal. Cara, que legal. Por quê? Porque isso me ajuda. Como é que eu vou para uma reunião, uma assembleia de sócio, explicar resultado, explicar despesa, custos não entendem de contabilidade. Perfeito. Então, a partir do momento que eu ensino... capacitou, né? Você capacita e a discussão fica mais plena, né? Fica mais assertiva. Né? É. Porque senão a pessoa fica só no achismo. Ah, entendeu? Entendi. A vergonha aquela, né? Entendeu porra nenhuma. Entendeu nada, né? Mas entendi. E foram cursos assim que vieram tipo lá de 1500, quando surgiu a lei das partidas dobradas com o Frei Luca Pacioli, veio vindo, vai fazer razonete contábil para lançar débito, crédito, princípios, postulados, sendo que no final do curso, sócio, todo mundo estava fechando o balanço. Que legal. E isso facilita a vida. Por quê? Porque eles veem uma informação, eles sabem de onde surgiu. Se eles veem uma dívida, eles sabem que do outro lado tem que ter um bem. Claro. Um direito. Isso facilita. Não adianta você querer impor mandando. É muito melhor você transferir conhecimento para que o time se fortaleça, para que haja uma coesão, para que haja engajamento de todos, desde o cargo mais humilde até o mais alto, numa causa chamada Água da Serra, que é a nosso lar, a nossa casa. Perfeito. Isso é importante mesmo, igual o senhor fala. Quando a gente fala dívida, parece que assusta muito, né? Mas tem a dívida e o endividamento. Às vezes tu precisa estar com um poder de endividamento tal, mas para poder crescer numa outra ponta, né? Como o senhor falou ali. Então, se eu tenho uma dívida, eu tenho um bem. Isso é importante capacitar as pessoas para poder conseguir entender isso, né? Senão, se eu falaria, as pessoas não conseguiriam te entender. Eu achei muito legal essa parte da história e deu de ver que o pessoal gostou tanto do resultado que o senhor não ficou só o tempo que o senhor precisava ficar, né? Depois eu vim como uma pessoa jurídica, um ano depois. Né? Um consultor que era para ser um ano? Quanto tempo era o... Não tinha um prazo determinado, mas um ano depois eles começaram... Como é que foi o convite? Quem que chegou lá para ti, Eimar? Negócio seguinte, meu irmão, pega as trouxas lá de Curitiba, amigo, e ó... Não, o seu Eimar de certo, meu contrato tá acabando, tô indo eu embora. também tava assim, tão envolvido já com o projeto... e mesmo as pessoas da cidade já achavam que tinha um administrador de fora. Foi ficando, foi acontecendo. Até que de pessoa jurídica virou para física e estou lá até hoje. Né? Eu até recebi, porque eu atuei muito tempo no mercado de capitais em São Paulo, e quando eu vim para cá eu sumi. Então, o que aconteceu com ele? Onde foi parar assim, uns 5 anos de Água da Serra, eu fiquei escondidinho no meu canto. Aí quando começou investimento e mais relacional, mesmo com o banco da região, e começou as coincidências, me descobriram de volta. Acendeu um alerta lá em São Paulo, achei um Eimar. Tá lá, só pode ser ele. Tá lá no Tem interior. poucos no Brasil. E aí começaram a surgir propostas. Não, vamos voltar para o mercado de capitais. Não, tem tal empresa que está precisando. Falei, gente, para eu sair daqui, não adianta vocês virem me propor nada. Vocês têm que marcar uma assembleia com os sócios e perguntar para eles se eles estão a fim de me demitir. É a única hipótese de eu sair daqui. O resto não existe hipótese. Caraca. Então, por quê? Porque da mesma forma que eu transmiti isso para os meus colaboradores e mesmo para os sócios da empresa, se eu saísse no meio do projeto, é uma traição. Claro. E isso não se paga com recurso financeiro. Não.
A questão ética, moral, a questão do companheirismo, a questão de você pertencer para algo melhor, isso não existe dinheiro que pague. Dinheiro não é a essência da vida. É uma forma de reconhecimento, né? Mas não é toda a forma, né? Pô, que legal, né, seu Imad? Eu fiquei intrigado foi com isso. Algo que era para ser uma consultoria e que hoje virou... Quanto tempo já que o senhor está lá? Tá 9 anos, seu 9 anos 9 vamos fazer anos. em novembro, agora fazem 9 anos. E aí o senhor trouxe a família toda desde então ou algum tempo o senhor ainda fiquei ia um para lá? ano sofrendo. Porque, na verdade, eu trabalhava a semana toda em Braço do Norte, ia para Curitiba na sexta e voltava na segunda de manhã. E ainda ia de carro, né? Porque De carro e não era não- duplicado, né? Não tinha ponte de Laguna ali. não tinha ponte de Ah, é Laguna, verdade, era- ainda não tinha. O senhor A gente esse- pegou muito essa estrada, né? Pá. Foi pra faculdade. Foi pra faculdade, na Unisul. Então foi assim. Aí começou lá pelas tantas, a ansiedade estava grande demais, porque na época minha esposa estava grávida. Nossa. Comecei a ir rápido demais. Falei, quer saber de uma coisa? Vou pegar o ônibusinho das 4 horas da tarde, vou chegar 1 hora lá em Curitiba, que é mais seguro. E ainda vou dormir. Daí. Eu vou dormir, vou descansando. E aí comecei, saía na sexta, 4 horas da tarde, chegava em Curitiba 1 hora, aí saía de Curitiba 10h30 da noite, chegava em Tubarão às 5. Que puxado. E ainda tinha que ir pra isso, dentro mano. E ainda. ainda tinha que ir mais pra dentro, pra Braço do Norte ainda. Pra trabalhar a semana toda. Aham. Até o pessoal, de fato, vir sua esposa e tudo mais. Um aninho. E hoje o pessoal todo tá ali, todos os seus filhos, não sei se tem algum casado, alguma... Não, tem 2 casados que continuam em Curitiba, né? Que continua em Curitiba. Então, lá. E o senhor falou que tem um deles que tá tentando pra ir pra Nasca. Como é que é o nome dele? Gustavo Frigoto. Gustavo Frigoto. Esse aí a gente tem que Nós convidar vamos também. convidar ele pra vir em nós vamos podcast convidar logo, logo. pra vir em podcast. A hora que ele estiver aí na casa do senhor, ó. Tá, Ia ser tranquilo. legal Pra trocar quem tiver em Braço do Norte, avisa a gente. Tranquilo. Ele Mas era... manda ele vir devagar, hein? Não precisa Não, vir ele rápido. nunca tomou uma multa de trânsito. Tu vê, né? Ele começou a andar de kart com 11 anos de idade. Não, foi piloto de Fórmula 3, sul-americana, Fórmula 3 com também. 15 anos, mas ele aprendeu a dirigir carro com 18. Tu vê. Disciplina. Certinho. Uhum. Você pode dirigir com 16? Não pode. Então é 18. Então, Aprende quando tudo. você tiver 18, foi para a autoescola, tudo direitinho, tirou a carteira e tudo bem. Nunca tomou uma multa na vida. Então, a gente pensa, né? O cara é piloto, vai sair na rua aí, Andar acelerando. arrebentando. Não é bem isso. A pista é lá dentro do autódromo, não é aqui. Né? E é diferente. certo O cara ele. pode ser um piloto excepcional e não ser tão bom motorista. Tem dessa, né? Tomar um monte de multa, como o senhor falou, que ele nem tem multa. né? Tu vê? Ô, senhor Imad, tem uma curiosidade, voltando à Água da Serra. Como é que é o processo? Não sei se o senhor pode falar, né? Não sei se tem algum problema de falar. Como é que é o processo ali? Como é que funciona na fábrica? Como é que... é tudo automatizado? Tem algum setor que não, que ainda é manual? Muita coisa se mudou desde quando a empresa... Quantos anos tem a empresa? 80, né? Vamos fazer 80 esse 80 mês, anos. né? Então tem muita coisa que mudou, tem algum processo... Não, ainda tem aquilo lá. Mudou tudo, né? Mudou tudo. Na verdade, mudou tudo desde que, nos últimos 9 anos... Veio... Até que eu na entre- operação em si, seu Imad, mudou. Os equipamentos que eu encontrei quando eu vim, não tem mais nenhum, não tem mais nada. Nem um caminhão, nem uma máquina, nada. Foi Tá de tudo brincadeira, refeito seu Imad. Que em legal, 9 cara. anos. A empresa é 100% automatizada, não só no aspecto fabril, quanto no aspecto administrativo também. É tudo integrado, tudo... Relatório, essas coisas, o senhor... Tudo. A Água da Serra hoje tem mais de 10 mil indicadores, e BIs, e dashboards, e balance scorecard, indicadores de performance de todas as áreas. Nós não somos uma empresa pequena, tal, mas nós somos uma empresa pronta para ser uma SA, inclusive com auditoria de uma das top 5. Né? Que legal. Que é a KPMG com parecer sem ressalva. Então, a gente está pronto para abrir capital, a gente tem um processo de governança corporativa
muito seguro, muito bem implantado, auditado. Nós temos uma área de compliance muito forte. Então, a gente está pronto. Somos uma empresa... O pessoal costuma dizer, vocês são metidos, né? E não é uma questão de ser metido, é uma questão de necessidade. E que tá preparado, né, cara? Tá preparado se do nada... Precisar... Vir explodir, precisar virar uma SA com capital aberto. Ou abrir capital, então né? tá tudo pronto. Não só isso, como você precisa de informação qualificada. Pra tudo, Isso, né? Para tudo. Pra tudo. O mercado ficou muito dinâmico. E vocês, mais jovenzinhos, são culpados disso, né? Hoje é tudo eletrônico. Tudo eletrônico. É tudo. Eu tava pensando, era justamente isso, por isso que foi a minha pergunta, pela questão do eletrônico, da automatização. Então, de fato, a empresa é toda automatizada. Eu ainda pensei que deveria existir algum processo Não, lá nada. que fosse... Nada. Nós temos para você ter uma ideia, nem as nossas compras são... isso é tudo integrado de tal forma que tem as necessidades mensais. Dá baixa, vê o que precisa e ele já emite um relatório dizendo, precisa comprar isso, comprar aquilo. Não. Não? Ele emite automaticamente uma solicitação para os fornecedores certificados, que nós temos um sistema de certificação. Sério? Faz isso automático? Faz. Caraca. Tem um portal onde todo mundo preenche as cotações dentro do portal e o próprio sistema escolhe a melhor cotação e ele recebe um e-mail confirmando que ele foi o vencedor e que tem que constar na nota fiscal o número do pedido tal. Nossa, essa formação foi muito legal. E nós temos um sistema de certificação de todos os nossos fornecedores, que preenchidos os requisitos, ele começa com 10 e começa a perder pontos por falha. Tanto em qualidade, quanto prazo, quanto preço, quanto processo produtivo, atraso, entrega, tudo. Tudo isso. Se ele chegar em 7, ele perde a certificação e não pode mais fornecer para a gente. Isso vale para qualquer matéria-prima e qualquer serviço. Porque a questão qualidade para nós é assim... Primordial, né? Primordial. E é difícil, mesmo você tendo tudo certificado, você manter o nível de qualidade. Porque o refrigerante é quase impossível ele ser igual. E por quê? O consumidor não vê isso, né? Mas se começa lá no plantio da cana, né? Você não sabe, num hectare, quanto vai produzir de cana. Vai depender do clima. Claro. Aí quando você colheu essa cana, que você vai moer a cana, aí você tem a produtividade em açúcar. Um ano, 1 tonelada de cana dá 150 quilos de açúcar. No outro ano, 1 tonelada de cana dá 140 quilos de açúcar. Sim. E não é só a questão de quantidade de açúcar. É qual é o nível de dulçor que tem esse açúcar. De doçura mesmo? O nível de quão doce ele é. E aí você imagine, aí você tem o suco, no caso da laranjinha, o suco de laranja. As safras não são todas iguais. Não, Sem sombra de dúvida. sem sombra de dúvidas. Uma fica mais doce, outra fica mais azeda. E isso para você equilibrar, depois que você está produzindo, a receita tem uma certa variação, porque ela tem que sair idêntica. Não pode mudar, né? E daí você, para produzir a mesma coisa, às vezes vai um pouquinho mais de suco, um pouquinho menos de suco. Por isso que nós temos os fornecedores certificados e na recepção da matéria-prima a gente tem o certificado de análise, onde a gente vê dulçor, a gente vê tudo isso. O açúcar, a gente analisa inclusive cor. Quanto tem de cor, grau de impureza, dulçor. Porque senão, quando o produto está virando um xarope composto, porque você tem lá as fases, né? Então, inicia com xarope simples, que basicamente é água e açúcar. Depois, quando vira xarope composto,
é que agrega os outros ingredientes e você vai medir o que se chama de BRICS, né? Aí é que você vai equilibrar. Olha, tá muito pouco suco, Sim. tem que equilibrar e Tu vai medir controlando. para que lá no envase saia uniforme. Sempre igual. Sempre. E dependendo das variações das matérias-primas que você recebeu para trás. Então, você tem que ter um controle e um laboratório muito competente. As nossas matérias-primas não vão para a área de produção antes de passar pelo laboratório e ter análise do laboratório. Quem libera a matéria-prima é o laboratório. Se ele não liberar, nem matéria-prima vai para a produção e nem produto acabado vai para o mercado. A gente, é bem como o senhor falou, a gente não faz A ideia. gente não faz ideia que passa por trás, né, cara? Cara, eu vou te falar, eu não tinha conhecimento dessa parte de equiparação de acidez pra De doçura doçura, da né? cana e A a qualidade. pigmentação da laranja e não sei o que, e pra sair tudo igualzinho no engarrafamento. Eu achei sensacional, cara. Achei que era uma coisa muito mais simples. Eu também sabia? achei. Achei que era só espremer lá É, e bota num caldeirão, papel ferve aqui, tudo, espreme, mistura. Achei Não. que era. fecha e entrega. Eu achei mesmo, seu Emádio. Na Não. pura ignorância, eu achei que era. Por isso que é sensacional, complicado. cara. Muitas vezes a gente vê concorrência no mercado e fala, pô, mas por que essa aqui é uma laranjinha, essa aqui é uma laranjinha? Por que a laranjinha da Água da Serra, por exemplo, é um pouco mais caro do que o outro? Por isso. Tá Porque aí. qualidade tem preço. Por causa do Qualidade processo. tem preço. O processo que tem atrás disso tem preço. É a mesma coisa que você comprar um perfume francês e falar, por que o perfume francês é tão caro? Com certeza deve ser exatamente isso que o senhor Qualidade e durabilidade. estava explicando aqui. Essa qualidade, esse processo tão minucioso para poder chegar naquele néctar ali, né? Não é só o processo, é a matéria-prima. Matéria-prima também, claro. Você vai colocar passar um perfume francês, você pode lavar a tua roupa do jeito que for, que o perfume vai estar lá. Agarrado. No outro dia, Isso chama-se fixador. fixador. Alguém de vocês sabe o que é utilizado para fazer o fixador dos perfumes europeus? Nem ideia. Nem ideia, seu Imardi. Se eu falar, vocês Nos não vão conte. acreditar. Nos conte. Não faço ideia. Regozijo de baleia. Regozejo de baleia. É. É mesmo, seu Imardi? Não é zoeira, não é brincadeira. Eu te peguei, não. Sério? É, sério? Caraca, como é que os caras pegam isso, seu Imardi? Por isso que o perfume é caro, É. é difícil pegar. pô. Não, é que eu tava meio que entendendo que isso vai pra tudo que é perfume. Não, é mais pra específico lá o perfume francês, vamos dizer, o caro aquele. É o custo. Ah, tá. Teve pescador que achou isso, ficou milionário. Achou assim, na sorte, na praia, ficou milionário. Entendeu que era da baleia. Caraca. Vendeu e pau. Como é que, Que loucura, pode, né, cara? cara? Eu tô Tipo, aqui eu tô tentando tentando pensar, eu também tô como, aqui, como cara. isso poderia funcionar. Cara, coisas que a gente não consegue explicar se você num material, numa matéria-prima boa, numa qualidade. É. Se você pôr no teu Aham. Dr. Google aí Aham. e colocar isso que eu te falei agora, você vai ver quanto vale 1 quilo disso. É mesmo? Vamos ver. É absurdo. Então vamos ver, vamos procurar. Procurei no chat GPT aí. Não, vou procurar aqui, ó. Pode procurar um Dr. Google Deixa meu, eu que vai já, aparecer deixa eu rapidinho. fiquei curioso. Regozejo De baleia. de baleia. É vendido por quilo? Por grama. Por Não por quilo. baleia. Já foi viu, aí? Mauro? O Maurício tá Beleza. rindo ali. Maurício já viu. 3 milhões? Pescadores do Leme encontram vômito de baleia que vale 10 milhões. Tá, pescador encontra 30 quilos de vômito, 7,4 milhões, 7 10 milhões. milhões. Qual o valor do vômito da Cara, quando a baleia franca vinha aí em Garopaba, eu já vou ficar com... Achei. 1 quilo, 260 mil. Caraca, mano. Então, assim, esse exemplo é só pra gente entender Claro. Das que matérias-primas. muitas vezes a gente fala, mas o que tem um perfume francês que custa tão mais caro que o da gente? Isso é o diferencial, né? Então, quando você compara qualquer produto no mercado que você vê,
vou comprar esse aqui que está muito barato. Desconfie. Tem alguma coisa ali não tá certo. Milagre não existe. Refrigerante ainda é um negócio assim mais tranquilo para você ver, porque açúcar é açúcar. É igual para todo mundo. Embalagem PET é embalagem PET, é igual para todo mundo. O grande diferencial pode ser a tributação de um e para o outro. E ainda em refrigerante é a substituição tributária. É o Estado que determina quanto você vai pagar por um... Para todo mundo, acabou. Cada um tem o seu. Mas se você tiver uma diferença de 5% de um para outro, salvo Coca-Cola, que lá tem uma outra questão, esses que estão muito baratos não é que o cara está ganhando muito dinheiro. É que esse está prezando pela qualidade. Se você pegar, por exemplo, tem uma legislação muito específica. Não é todo mundo que pode chamar um refrigerante de laranja de refrigerante de laranja. Por exemplo, Fanta é refrigerante de laranja? Não, eu não sei. Eu diria que era sabor laranja, né? Me dá uma Fanta. Não é. A gente já meio que associa, vamos dizer. Isso posso falar aqui, porque claro. Vocês vão ali no mercado, vão constatar isso. Está escrito. Então, tá escrito. Então tá lá. Refrigerante de fruta, sabor laranja. Refrigerante de fruta, sabor laranja. Não tá tipo a laranjinha que tá lá. Refrigerante de laranja. De laranja. Que é do suco da laranja. Porque você, para chamar de refrigerante de laranja, você tem que ter, no mínimo, 10% de suco de laranja. E a laranjinha tem. A laranjinha tem. Aí você pega a Fanta, por exemplo, tá lá. Refrigerante de frutas, sabor laranja. Porque não atende isso. Porque não tem 10%. Não que isso seja bom ou ruim. Sim. É outro produto. Mas aí, como é de frutas, ele não pode ter só laranja. Ele tem que ter mais uma fruta. Daí vocês vão ver lá que tá na embalagem uma fotinha de um limão junto. Porque é laranja e limão. Pior que tem mesmo. Eu nunca parei pra associar. Mas tem uma laranjona e um limãozinho pequenininho. Isso. Eu nunca reparei. Já não? Reparar. Isso. Então, assim, são aspectos da qualidade. A qualidade não está no produto. Só no produto. A qualidade está na forma que a minha recepcionista atende você. Sim. Está na qualidade da limpeza, da higiene, da forma que eu converso contigo. Que realmente lá a gente foi impecável. Tanto que a gente elogiou, né, seu Emar? A fábrica, assim, tava um brinco, lá. né? A gente não andou muito lá, né? Mas agora a gente foi andar, a gente ficou amigo do seu Emar, chamar pra agora levar a gente ir, pra né? lá beber laranjinha aqui, ó, na torneira. Não quero... Não pode. Não pode? A minha técnica de segurança pega todos nós pela A gente orelha. esconde ela, Olha a gente aí, ó. esconde ela. Tu viu No só? quartinho, a gente esconde ela O no que quartinho. pode, sim, é ir lá na linha de produção. Quando saiu da linha, você pegar uma garrafinha. Aí, ó. Foi igual que a Seu Emar, Aline eu fez. vou lá, hein, seu Emar? Pode, tá Eu vou ir, convidado. hein, cara. Eu Foi vou igual que ir. a Aline convidado. fez. Como é que funciona a questão do armazenamento, seu Emar, depois que veio ali do processo? Vocês têm um lugar, precisa ser refrigerado, não precisa? Como é que funciona? Não precisa porque não é pasteurizado. Se fosse pasteurizado, Teria que ser. haveria necessidade. Porém, existem problemas com questão de temperatura, né? Tem muita gente que às vezes reclama, pô, mas eu comprei uma laranjinha, tá sem gás. Mas laranjinha, Qualquer Coca-Cola, refrigerante. qualquer um. Depende muito da questão do transporte e da armazenagem. Se pegar um refrigerante no verão aí, 40 graus, deixar 2 horas no sol embaixo de uma lona, Já é? já era. Sim, a dilatação do material vai fazer com que vaze o gás. Não só vaza o gás, como se ele tem suco natural de laranja, o que vai acontecer? Azedar, fermentar? vai estragar, Vai fermentar, vai Pode- estragar o E pode produto. explodir o negócio, né? Né? Perfeito. Então, tem sim todas essas questões que a gente precisa orientar os nossos clientes. Olha, o produto é assim, assim. Já me pedindo, por que você não exporta? Porque tem 2 problemas. O shelf life. Que O tempo de transporte. O prazo de validade do refrigerante é muito curto. Sim. E o prazo para chegar, chegar. por exemplo, vamos imaginar lá na China,
Sim. Você sai 40 daqui com dias. um produto que vale 4 meses, chega lá na China com 2 meses para Sim. girar. Sim. Né? Muito difícil. E fora o risco das intempéries que você pega para chegar aqui na China, né? É bem complicado. E custo e tudo mais, né? A laranjinha, Eu que sei. a laranjinha, ó, lá vai eu falar laranjinha só, né? A Água da Serra, ela tá em mais algum estado, além de Santa Catarina, do seu estado Como espaço físico, tu natal? diz? Não como espaço Como físico. distribuição. Como distribuição, como o pessoal tá, que toma aham. assim, igual... É. Tem esse viés assim, igual a gente do Nectar, né? Aham. A gente compara o... Quando você ouvir que o custo do diesel subiu, você pode ter certeza que meus cabelos, ou falta deles, Se dá por isso. Te dá por vão isso. estar de pé. Por quê? Porque reduz a minha área de atuação. De atuação. Porque, veja, O nosso escoamento é muito ruim, né? Só não, o rodoviário, custo, né? a Sim, porque aí logística. se torna caro. A gente tivesse uma malha de trem ou de outra forma para poder escoar os produtos, até porque talvez ajudaria. você imagina, vamos pegar para você ter um raciocínio assim legal, vamos pegar refrigerante 2 litros, tá? Tá, E vamos beleza. imaginar que ele pese 2 quilos, tá. né? Um caminhão vai levar 1.400 pacotes de refrigerantes, tá? Tá. 1.400 pacotes que você vende aí a R$20 um pacote. Tá. Você vai falar em R$28 mil. Uma carga de caminhão. Perfeito. Você sai com uma carga de Braço do Norte para Curitiba, você vai gastar aí R$6 o quilômetro rodado para ir e voltar, porque você tem que voltar com chapatex, com pallet, então você paga ida e volta. Sim. Então você pega R$1.000, são R$6 mil de custo de uma entrega para uma carga de 28. Bah. Você está falando em 20%. Então, esse é um grande desafio da indústria regional de refrigerantes. Caraca. É muito alto. E a água é o muito frete. pior, porque tem menos valor agregado ainda. Aham. Sim. Se não é tão beneficiada, tu não tem como cobrar tanto, óbvio. Então, assim, para gente, por isso que você vê, por exemplo, as grandes, Coca-Cola, Ambev, tem uma fábrica no máximo a cada 300 quilômetros da outra. E tem em todos os estados. Tem muita gente que fala, por que vocês não vão para São Paulo? Porque é inviável. Então, nós entendemos o que hoje? Santa Catarina, principalmente litoral, e Curitiba. E ainda grande parte FOB, eles vêm buscar na fábrica. Aham. Ah, existe Frete isso? FOB. Sim, Legal. que a logística tem um peso muito grande. Então, o impacto maior para a Água da Serra não estar em outros lugares é, de fato, a logística, é o transporte. E o nosso querido estado, né? Quando você pega um produto para Curitiba, por exemplo, pega a logística e mais a tributação, é 55% do preço do refrigerante. Ah, já foi embora. Por isso não tem como operar mesmo, seu imagem. A linha de custo é muito tênue em bebida. E aí, se o senhor também repassa isso lá, o senhor também não consegue ser competitivo. O Isso. senhor está totalmente fora do mercado. É Cara, difícil isso, hein, homem? difícil. É difícil. A laranjinha vai chegar no ponto de venda com o preço de uma San Pellegrino. É, tipo isso, sabe, cara? Que coisa, né, cara? Pô, pessoal, vocês não sabem o que vocês estão perdendo de ter uma laranjinha aí perto Né? da sua casa. É ruim pra vocês, bom pra nós, né? Pra Pelo mim tá menos bom. Aqui eu né? tenho no mercado aqui na esquina de casa, eu tenho... Então mas Santa Catarina toda é atendida da Água da Serra. Toda. Curitiba, o senhor ainda manda alguma coisa? Não Ou manda tá alguma tentando, coisa. tá Não, tentando não. de Curitiba fato... nós já atuamos já. há mais de 20 anos. Mesmo antes de o senhor, nem era porque o senhor morou lá, Sim. viu? Mesmo já A existia. grande verdade é que a Água da Serra já teve participação em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Mas isso nos áureos tempos lá, quando fabricava ainda bebida alcoólica, tinha bitter, tinha os fundadores lá, né? Até a década de 70, por aí, a Água da Serra tinha a participação. Naquele mercado. Eu descobri uma coisa muito interessante lá que a Aline me contou que eu não sabia. Que a Água da Serra começou vendendo vinagre.
Ah, foi verdade, Cara, eu achei sensacional, cara. A gente não sabia dessa Eu não sabia, informação, eu foi muito achei legal quando ela falou. muito... Sim, nossa, eu sempre achei que, tipo, foi a laranjinha onde... Pra mim, o carro-chefe, o E primeiro... não foi o primeiro refrigerante também. Primeiro foi de framboesa, né? Framboesa e Guaraná. Framboesa e Framboesa e Guaraná, o Isso aí eu primeiro. lembro. É. A laranjinha só veio na década de 60. Tem alguma história, assim, tipo, muito louca que chegou a laranjinha, assim... De onde é que veio a ideia de fazer laranjinha? Porque a pioneira em refrigerante de laranja é a laranjinha, né? Rapaz, eu acho que laranjinha, sim. Laranjinha. Refrigerante de laranja, eu acho que não. Deve ter um monte. Ok, devia ter. Porque teve muito produto que mudou o nome, que... Sim. Se você lembrar, vocês são muito jovens, talvez não lembre de um refrigerante de laranja chamado Crush. Não. Existia um tal de Crush no Rio Grande do Sul. Crush. É. Cara, mas Crush, tchau, tchau. E era bom, Era muito bom, bom. Depois o que acontece? Os grandes foram fazendo fusões e foram sumindo marcas. Existia um refrigerante de limão chamado Minuano Limão. Ah, isso eu lembro. Seven Não, Up. Seven Up. Up, sim. Beleza. Agora, Minuano Minuano, eu não. lembro, cara. Isso eu não lembro. É Mirinda. Mirinda, sim. Mirinda era de laranja? Era de laranja. Era laranja, né? É. Eu acho que era de laranja, pô. Mirinda. Aí eram concorrentes, né? A Suquita era concorrente da Mirinda. Isso aí. E quando houve a fusão, as marcas vão... Vão vendo o que tá ali, mantém aquele produto e tira outra linha. Então, a laranjinha, sim, tanto é que a gente trata ela como sendo a original, porque ela é a original. Sim. O resto... É resto, né? Não, é refrigerante de laranja, no caso, né? Não é o suco de laranja. Eu não diria como o resto, até vou me retratar. As outras laranjinhas surgiram a partir da nossa. E a partir do momento que você tem uma participação grande no mercado, nós somos a bola da vez. Todo mundo quer bater na gente. Perfeito. Por quê? Porque os caras não vão bater em Coca-Cola. Ah, não. Eles não são doidos. Não vão bater na Ambev, né? Perfeito. E aí em Santa Catarina vem a gente depois. Que legal. Então quem vem de fora quer fazer o quê? Quer tirar a fatia uma fatia da água da serra. O produto principal hoje de vendas, tudo, é a laranjinha, seu Emar? É laranjinha. É a laranjinha. Mas tem algumas peculiaridades de mercado, né? Porque nós somos a indústria de refrigerantes tem mais sabores do Brasil, entre todas, incluindo Coca-Cola e Ambev, né? Nós temos 10 sabores de refrigerantes. Uhum. Sério? Eu conhecia framboesa, guaraná e laranjinha. Eu sempre achei que Não. Nós temos abacaxi, tem de abacaxi, né? soda limonada, limão, laranja. Nós temos a laranjinha e temos laranja. Que aí é aquele negócio Nós do temos refrigerante cola. de laranja, no caso, o seu... Os dois são. Já pensaram em fazer um de butiá já? O butiá a gente já fez testes, tá? O butiá é uma fruta muito enjoativa. Que irado. Eu amo butiá, mesmo. Eu também gosto muito de Eu butiá. também gosto de comer o butiazinho. Isso, Mas assim, no refrigerante, a gente já fez algumas experiências. Já fez teste. Não digo que a gente não vai retomar projeto, porque você não pode dizer não para nada, né? Mas é um produto micro-regionalizado. Muito, né? É daqui a Laguna, né? Daqui o Rio Grande do Sul, né? Porque na realidade o butiá é uma fruta tradicional do sul do país. Eu não Sim. entendi o que o seu Emad quis dizer pela Mas questão o de resto operação de sumiu, venda. O resto venda. sumiu, né? Oi? Você não vê mais a fruta no Rio Grande do Sul. Não. O reduto do butiá é aqui. É aqui, é verdade, é verdade. Cara, eu descobri no mercado um suco de butiá, cara. Eu chego lá, eu compro 4, 5, levo pra casa. Ô, seu Emad, vocês fizeram o teste, então, tentando reproduzir isso como refrigerante, mas não... Nós temos uma equipezinha do Peru lá, hein? Para desenvolver produto. Que legal. Os caras me atentam o dia todo, mesmo. Para inventar coisas, seu Emad. Criam coisa. Eu falo, tá bom, mas legal, bacana, gostei, saboroso. Me apresenta a pesquisa de mercado. Da onde surgiu a ideia? Porque o povo lá é meio doido, entendeu?
É meio, tá bom, vamos... É que a galera que trabalha com criação é assim É mesmo. legal, né? Assim, o pessoal de vez em quando inventa umas lá que... O ano passado foi assim, o mercado estava assim meio andando de lado, todo mundo meio cabisbaixo, meu povo de marketing pegou, vamos fazer um reposicionamento, mais assim, mais não sei o quê. Pararam a fábrica inteira, uma semana. Não vai produzir nada. Vamos ficar uma semana aqui, vamos fazer uma música da Água da Serra, vamos meter som no negócio aí, vamos fazer corrida, vamos trazer o Gustavo, vamos fazer corrida de empilhadeira dentro da fábrica. Cara, entra num clipe da Água da Serra aí pra você ver, tá gravado. A Aline tinha comentado com a gente sobre Cara, isso. ficou um troço assim... Aí a zeladora tocando guitarra, aí a gente trouxe os atletas paraolímpicos e tal, que a gente legal. patrocina, as meninas do vôlei, mais o piloto de automobilismo apostando corrida de empilhadeira com o operador da empilhadeira. Então fizeram uma zoeira do caramba. O povo lá, não sossega o pito. O pessoal tá sempre Que bom, né, ajudando cara? a coisa, Que né, bom, cara? né, cara? Tu vê Assim, que legal, cara. A gente... Qual que foi a mais louca que eles trouxeram pro senhor? Não sei o que com não sei o que foi, senhor? Rapaz, eu acho que mais louco que esse clipe não tem. É mesmo? Se você ver a minha participação no clipe... Nós vamos ver depois. Não, Quando vou ver, acabar vou ver, aqui, eu tem vou que procurar ver. de certeza. Vou botar aqui na TV. Você vai ficar de cara, meu. É mesmo, senhor? Porque aí me envolveram no troço assim, né? Eu sou mais sério. Aí me colocaram um chapeuzinho daqueles de contador antigo, sabe? Sei. Suspensório, uma camisa branca, aquele negócio. Curtinha, aham. No braço. Tava quase um ditadorzinho. A cadernetinha no bolso. Cadernetinha, né? E aí vieram com a música, eu cantando num tom assim, meio tenor, sabe? Ó. Gostei Ficou dessa galera do sensacional. marketing. Tá aí, certo, cara. eles têm que movimentar, porque tem que comunicar com o pessoal mais jovem para eles terem essa identidade, um pouco Cara, dessa não- lembrança que a gente tem, né, Álvaro? Exatamente. E não dá pra perder o pique. Porque Não dá. a galerinha, por mais novinha que seja, tá aqui, ó. Hoje, né? E aí tá aí. A gente não tinha, a gente era você pegar cada um sua laranjinha, o seu pastelzinho no recreio e ficar conversando. Agora a galera tá no celular, né? Não faz nem Tem lanche. que conseguir comunicar com essas crianças que, pô, a laranjinha é o sabor Na verdade, da a nossa infância. empresa é uma idosa adolescente, né? É verdade. É uma verdade. idosa de 80 anos com um espírito Jovem. adolescente, né? Então a gente cria muita cor, inventa, vamos tentar, vamos... Olha a carinha da embalagem do energético. Era isso que vi eu ia dizer também. A gente ficou sabendo lá que vocês fazem A gente também não sabia, chá. Não fazia ideia. A Aline que mostrou Chá pra gente. e também... mostra aí na câmera aí, na tua Na câmera. minha ó. câmera aqui, ó. Essa aqui é de melancia, Uva uva verde. verde, Olha só, cara. E também os chás, né, cara? Eu fiquei impressionado. açaí. Tudo feito ali, Oxe. seu Emardi. Os chás não, os energéticos sim, Os energéticos, refri, tudo ali. tudo ali. Que legal. A empresa é grande, a gente teve. Esse andando aqui é o lá. tradicional. Olha que Frutas cara? amarelas. Frutas amarixas. É. Aqui, ó. Olha isso, cara. Sensacional, cara. E o os seu chás- Emardi tava contando pra vou gente levar que pra esse minha casa. energético, ele tem um detalhe, né? Ele é realmente o fato de ser um repositor de energia mesmo, né, seu Emardi? Sim. Não é isso que a gente encontra aqui Vou levar- pra misturar com bebida, né? Que a gente diz, Vou, né? vou levar para meus pedais, vou levar para É, quando eu for surfar, vou leva. levar amanhã, Tipo isso. quando a gente for pra Praia Pra da dar grama, Grama, vou levar. Leva. Vou levar fazer um E merchan quem lá não pra Água da conhece, Serra. experimente e depois pode me cobrar. Tá autorizado a me cobrar. Ah, A gente, assim... o grande problema, assim, que a gente vai para uma área de degustação e a gente quer criar alguns formadores de opinião para degustar produto lá. perfeito. Pode chamar a gente, tá? Tá. Para levar e colocar todo mundo, não colocar rótulo, não colocar nada no produto. A gente vai preparar uma sala lá que a gente vê quem está lá dentro, mas quem está lá dentro não vê que a gente está vendo. Perfeito. Tipo seu aquela Emardi. sala da polícia, do FBI, FBI. que a gente vê no filme, né? Você sabe que não é só da polícia, tá? Tem muita gente em marketing que antes de lançar produto faz isso. Nem sabia disso. Será que Tem. eu já fui pego alguma vez com câmera escondida? Olha aí, ó. Não é escondido. Não Os caras selecionam um time com diversos graus de culturais e até de formação acadêmica e fazem um almoço para os caras lá, convidam, remuneram o pessoal que vai lá
E daí começam a falar de um produto e tal, para ter percepção do que aquele público vai achar, depois experimenta o produto e tal. E o pessoal que está desenvolvendo o produto está vendo lá os comentários, né? Isso é uma forma de você ter uma opinião mais qualificada de todos os públicos que você pretende atingir, porque a gente tem muito amor, assim, pelo que a gente faz, né? Então, muitas vezes a opinião da gente, pô, esse produto ficou 10, ficou legal, tal, mas é uma opinião interna, né? A gente tem que vender... Com clubismo, né? A gente tem que ter uma opinião sem clubismo, né? A gente precisa vender, então a gente tem que saber se aquilo vai funcionar, né? Essa questão, essa é uma forma. As questões de produto não podem ser corporativistas, né? Sim. Elas precisam ter... E a gente procura desenvolver, porque a gente tem, assim, as nossas redes sociais são muito ativas. Sim. E a gente respeita muito a opinião dos nossos consumidores. Então, seguido alguém indica algum produto, tal, por que vocês não fazem tal coisa? O que existe a possibilidade, a gente faz a experiência, né? Só que, por exemplo, isso levou a gente a ter 10 produtos, 10 sabores no mercado, né? Sim. Você pega Curitiba, por exemplo, é abacaxi. O nosso abacaxi... O pessoal lá adora o abacaxi. Adora. Olha só. Interessante, né? Interessante. O carro-chefe aqui é o laranjinha, lá é o abacaxi. Aqui, laranjinha, framboesa, depois vem Guaraná. Lá é primeiro abacaxi, depois framboesa, depois laranjinha. Caraca. O mercado se comportando diferente. E qual que é o top 1? Top 1 da empresa hoje? Laranjinha. A laranjinha É o top 1. Laranjinha é o top 1. Depois framboesa, depois Guaraná, depois laranja, e assim vem. Mas vocês estão com quantos colaboradores lá em Braço do Norte hoje? 130 diretos e aí em torno de uns 350 indiretos. Isso contando... o setor comercial de vocês tem escritórios, representações ou é tudo feito ali mesmo ali na indústria? Não, nós temos um mix, né? Os cargos, vamos lá, as lideranças são nossas, são contratados. E depois a operacionalização na ponta é muito representante, né? Mas nós temos, assim, distribuidores que são praticamente da família. A gente tem clientes que estão com a gente há, sei lá... Muito tempo. Muito. E quando eu digo muito, é mais de 40 anos. Nossa. Mais do que a gente tem de muito, vida, eu tava tipo num 20, tá ligado? Tipo, muito 20, não é? 40? Nós temos funcionários com 45 anos de empresa e que o pai deles já se aposentou na empresa. Tá de brincadeira. Isso. Não, tô falando sério. Que maravilha, né? Que legal, né? Que empresa que faz o pessoal ficar, velho. Tu vê? Eu acho isso bonito, cara. É legal, né? Não faz com que o pessoal fique 2, 3 anos e saia, né? Não, tem essa coisa. Às vezes eu vejo e tem uns que já estão assim, porra. Estão precisando parar. Estão precisando parar. Mas assim, eu já tive assim, pedi pro meu RH tentar ter uma sensibilidade deles e tem alguns que se saírem de lá, a gente se preocupa com a questão com a saúde mental, de né? saúde. O ser humano tem disso, né? Porque... ele tá indo bem, tá com a saúde toda bem. Se ele parou de trabalhar ali... Aí tem uns que só trabalharam lá a vida inteira. Foi o primeiro emprego, se aposentaram lá e estão lá. Tem uma questão, acho, de rotina, né? Essa pessoa tem 45 anos fazendo exatamente a mesma coisa, não tem, né? Tem uma questão de respeito à história viva da empresa. Como é que você vai fazer? Eu até tentei criar um plano de incentivo para ver se eles tomavam a iniciativa de falar, não, vou descansar. Mas não querem. Cara, que eu acho que é um sentimento de reciprocidade, de repente, né, cara? De fazer parte. De fazer parte, de afeto pelos fundadores. De fazer parte, cara. De cara, se sentir. Se você conversar com eles e sentir o orgulho deles, parece que eles enchem a alma, assim, quando falam da água da serra. É tão bom isso, né? É levar a empresa em primeiro lugar sempre, né? O que a gente tá vendo hoje de funcionário não é isso. Só querem saber do dinheiro no final do mês e deixa o patrão sempre à míngua quando pode. E a gente faz. Tipo, ano passado, porque lá a empresa é meio mãezona, assim. Então, a gente tem, tipo, início do ano. Os dependentes, a gente
ajuda a pagar um material escolar. Cara, Aí tem Vale Mercado, que a gente dá para... Aí, festa do Dia da Criança, a gente faz. Chama os filhos, tudo. Tipo, ano passado a gente levou eles para ver onde o pai trabalha. pô, que legal. Cara. Então, Que bacana. colocou a fábrica a produzir para eles verem. O teu pai vai te mostrar onde trabalha, qual é a máquina que ele opera, o que ele faz. Então, para aquela criançada, assim... E depois põe palhaço, põe cachorro-quente, tudo dentro da fábrica lá. Molecada, pula-pula, bolinha e tal. Passa uma tarde ali, é uma maravilha isso. Eu lembro... Como é que o cara vai querer sair de fato da empresa? Eu lembro ali na Não empresa da família da minha esposa, né? Eu ficava na janela ali no final do dia e eu sempre olhava um filho de uma colaboradora que ia todo dia buscar a mãe na escola. E ele ficava olhando, o portão abria, ele olhava. Ele ia pegar a mãe no fim do expediente. Aí ele olhava o caminhão, pô, bacana, olhava outro caminhão, o caminhão chegando, ele ficava olhando. Aí um dia eu desci, eu falei, quer conhecer aqui? Ele, tu deixa? Eu falei, dei um protetor auricular pra ele, pedi pra ele vir de tênis no outro dia, porque não podia entrar de chinelo, é uma empresa de produto ortopédico, né? Por causa da regra da Anvisa. Aí ele no outro dia, ó, eu vou te botar, mas tu tá de chinelo, não pode entrar. Amanhã tu vem de tênis que eu te levo pra dar um rolê. Aí ele foi, quando ele viu no setor da mãe dele, sabe aquela lá, minha mãe, você vai lá dar um beijo nela. Ele foi lá, abraçou ela, sabe, tua mãe trabalha aqui, dele. Mostrei a fábrica toda pra ele e o moleque saiu de lá amarrado. Disse, eu quero trabalhar aqui um dia. Ele falou assim. Vira essa questão da representação, né, cara? Mexe com a pessoa, não é? Eu assim, sou italiano, de origem italiana, e italiano tem isso, né, de ser meio objetivão demais, falar alto e tal. E da mesma forma que a gente é extremamente emotivo, né? Eu até tenho que cuidar um pouquinho, falar de água da serra, porque já aconteceu de eu me trair às vezes e escorrer. Muitas vezes. Acontece. E molhar o rosto. Molhar. A gente fez, o nosso slogan era só o essencial, né? E a gente pegou esse pessoal que está mais tempo na empresa e colocou eles dentro de uma sala e aí chamou os filhos. Sem eles saberem de nada, né? Aí os filhos foram lá, pai, você é essencial para mim, aquele abraço, assim, sabe? Rapaz, e tá tudo gravado isso em vídeo, né? Porque a gente fica lembrando as coisas que são legais, são importantes, que é esse aspecto humano, né? Porque as relações humanas hoje estão muito frias, né? Objetivas demais, né? A gente esquece um pouco não só nesse aspecto, o aspecto tecnológico mesmo, né? Afasta a gente, agora eu entendi o que o senhor quis dizer. Tá deixando essa relação muito fria, né? Não tem mais aquele negócio de estar olhando no olho da pessoa e tendo essa sensibilidade. Então tá muito assim, reunião não tem mais, né? Tudo vídeo. Tudo vídeo. Tudo call, né? Vamos fazer uma reunião agora, é call. Tudo call. É verdade. Fala, pessoal, tivemos um probleminha técnico aqui, igual do episódio ali do Dr. Emerson, da Jéssica. Travou tudo ali. Tem que arrumar isso aí, hein, Maurício? Maurício tem que arrumar isso aí, Maurício, arruma não, aí. mas hoje foi diferente, foi o nosso... Foi, o negócio caiu aqui. Puxou o cabo lá e deu B.O. Não, mas mas tudo bem. Tá tudo sob controle. Tudo sob controle. Tudo certo, nada resolvido, já dizia o velho ditado, né? Retomando o nosso assunto, a gente tava falando falando que as relações hoje estão muito mais afastadas. Por conta da tecnologia, e é onde a gente chegou que as cal, né, que a gente tava falando sobre a cal, que a gente não gosta muito, que o negócio tem que ser olho no olho, os meet da vida, as salas de bate-papo da vida, né? A sala de bate-papo que era antes, vamos tecer. Vamos no mic? Agora vamos nos olhar também, né? Vamos falar e nos ver. Então, realmente eu concordo isso com o senhor. Eu acho, sim, que essas questões de call e tudo mais, essas relações mais voltadas para a tecnologia, tem um lado bom e um lado ruim, né? Como tudo na vida, né? Sim. Porque as reuniões presenciais, apesar de terem essa questão do olho no olho, de você estar vendo, né? Elas tendem a ser pouco objetivas, né? A se alongar muito mais do que o necessário, cara. Né? Então, muitas vezes até,
tem outro compromisso, e as pessoas muitas vezes nem se ligam, né? Claro. Você tem que dar um jeito de ser educado e falar, ó, maninho, Preciso se liga Agiliza. aí que se agiliza. Né? Aquelas reuniões que são para produtividade, que são totalmente improdutivas. A gente Improdutivas, vinha no mercado A gente tava falando isso, né? comprando justamente laranjinha e falando sobre isso. Eu odeio reuniões improdutivas. Então, assim, essas teleconferências e tal, enfim, todas as reuniões virtuais aí tendem a ser mais objetivas, Verdade. porém mais frias, né? Totalmente. São relacionamentos que não perduram. Uhum. Verdade. Quando você tem um relacionamento, uma reunião e tal, a tendência de você fidelizar, seja um cliente, seja quem for, é muito maior do que fazer um call. Do que ser só mais uma sala de bate-papo, né? Ô, seu Eimardi, como é que funciona ali na empresa essa questão de tributação? Assim, isso é uma questão, a gente conversou ali, né? Estadual, né? Não tem um regimento por ser refrigerante, tem alguma condição especial ou se enquadra como algum regime contábil normal? Não, tem uma série de variáveis, as bebidas não alcoólicas e principalmente refrigerante, né? Não só nos impostos estaduais, né? Uhum. Quando você fala em substituição tributária estadual de ICM, geralmente você fala em MVA, né? Sim. Que é o valor agregado. Obrigado. Refrigerante não, é feita uma pesquisa de preços ao consumidor e ele fala, olha, sobre uma unidade do refrigerante 2 litros, você vai pagar ICM sobre R$6 de base de cálculo. Entendi. Aí os caras estão vendendo a 4 na ponta, não interessa. Tu vai pagar a substituição. É o que eles acreditam que vale. Tudo. Aí tem os aspectos federais, que também mudam, né? Você tem uma alíquota de PIS e COFINS para varejo, que é uma coisa, para atacado é outra coisa, para tamanho até 600 ml é uma coisa, acima é outra. Aí o IPI tem variação. Mas não existe nada vendo como com mau olhar, assim. É uma tributação que se excede por conta daquela questão que a gente vinha conversando aí o senhor ali. Eles só falam que o refrigerante faz mal. Não, faz mal tomar em quantidade, enfim. Eles não têm uma tributação alta por conta disso, alguma coisa? Ainda não, mas é uma tendência. É uma tendência. Né? Vamos fazer uma PL, tipo a PL do açúcar agora, será? Essa regulamentação que entra em vigor agora em outubro... mas pior que tem. Tem mesmo? Tem. Pô, tipo, eu falei chutado assim. Não. Então, em outubro agora entra uma nova regulamentação que todos os alimentos vão ter que se adaptar, né? Uhum. Com relação à quantidade de açúcar e tal. E as indicações do Ministério da Agricultura e Anvisa. E quem tiver acima dos níveis determinados vão ter que ter uma lupa indicando para chamar a atenção dos consumidores. Né? Que não tá atendendo a normativa, vamos dizer assim, né? Não tá dentro do padrão. Não tá dentro do que eles indicam, né? Sim. O que não significa que o produto não tem qualidade, claro. Bem pelo contrário. Tem gente que tem um produto que tem aquele nível de açúcar e está há 50 anos no mercado e não vai conseguir se adaptar. Claro, está bem consolidado. Só vai colocar a lupinha lá para orientar. Para orientar. E com certeza isso é uma estratégia para arrecadação, né? Sim. A exemplo da Europa, Estados Unidos, daqui a pouco, quando eles estão identificando quem está acima com a lupinha, vai sobretaxar. Vai sobretaxar, ia dizer isso. Né? Então, lógico que quem não tiver adequado vai ter até, de repente, um diferencial de preço, porque vai ter uma sobretaxação, né? Claro. E isso aí vai fazer com que a pessoa ou reveja seu produto, porque vai ter que ter um custo maior, ele vai começar a não ser mais competitivo com os outros, né? Não sei se isso até que ponto... Assim, bem de boa. Quem que vai no mercado para comprar? Não vou falar uma laranjinha, que eu gostaria que todo mundo fosse lá comprar laranjinha. Mas quem vai comprar uma laranjinha não sai com uma Coca-Cola. Perfeito. E quem vai comprar uma Coca-Cola não sai com uma laranjinha. São clientes diferentes, né? Então, eu vejo essa lupa, primeiro que assim, vem goela abaixo, né?
tem que ser. O ideal seria uma orientação ao público, ao consumidor, e baseado no que é essa indicação. Né? Perfeito. Qual é o consumo diário de açúcar? Qual é o problema? É o refrigerante, é o quê, né? Então, mais uma vez, isso a gente é meio cíclico, né? Cada Sim. período tem um produto, Tem um produto que é o vilão. que é o vilão. Era como a gente falou ali, né? Na verdade, deveriam estar mais comunicando a exceção. E não o açúcar, não o açúcar, né? Mas isso é para todos os produtos Pra todos os agora produtos. em outubro. Não é só para refrigerante, né? Achei que isso era algo pro refrigerante. Todos os produtos. Esse aviso ali para esse máximo de açúcar. Uhum. Então vai haver uma mudança no rótulo na rotulação de todos os produtos. Todos os produtos. Está mudando, para você ter uma ideia, a rotulação de bacon. Bacon? Eita, fazia ideia. Porque agora vai ter que identificar qual é a parte do... Que foi feita. Que foi feito o bacon. Se foi da panceta, se foi do pernil, de que parte do porco foi. Tu vê, não fazia ideia. É bom, eu não entendo muito do bacon, eu sei que ele é gostoso, marvado. Não só o bacon, como o presunto, como todos os produtos. Vai ter que identificar. Tá vendo uma reorientação geral. E o açúcar não foge à regra, né? Sim. E sempre como vilão também, né? Como o senhor falou, né? Então a gente tem que ver, tá bom. Depois de outubro, quem vai estar direitinho, enquadrado, porque tem muito produto que já é enquadrado, já está enquadrado, então não vai ter lupa. Não vai ter problema nenhum. A gente, por exemplo, não vai ter lupa. Aí, pessoal, fica a dica, ó. Não vai ter lupa na laranjinha. A Água da Serra não vai precisar de lupa. Não na laranjinha, em nenhum produto. Em nenhum? Nenhum. Melhor ainda, ó. Mas é como o senhor falou, né? Isso não quer dizer que o outro produto que tem também é ruim. Não. De forma alguma, né? É mais uma goela abaixo. Os que têm um nível de açúcar acima não significa que não tenha qualidade. Perfeito. Meu amigo Maurício, quanto tempo? 1h30? Por aí. Senhor Imad, eu vou agradecer demais o senhor, de verdade, tirar esse tempo aí, de ter vindo lá de Braço do Norte, podia estar lá com a família e ter vindo aqui, né, Álvaro, nessa noite aqui para estar junto com a gente, explicar um pouquinho, contar um pouquinho da história tanto do senhor quanto da nossa querida Água da Serra, que eu digo para mim que é só laranjinha. É só laranjinha, é o sabor da infância. Eu e o Álvaro, a gente brinca que é o néctar da infância. A gente fala que é o néctar. É o puro néctar da infância. Assim, Santo Graal. A gente lembra não tem como falar laranjinha, não tem como lembrar do colégio, do recreio. Então, isso faz parte da gente. A gente gosta de falar sobre aquilo que a gente consome, né? Então, Laranjinha participou, né? Da muitas história. Festinhas. A gente, quando a gente montou esse podcast, como a gente começou a botar os nomes das pessoas que a gente queria convidar, eu falei, mano, eu não sei como a gente vai fazer, mas a gente tem que trazer alguém da Água da Serra aqui. Foi, irmão. cara. Falei, Foi. Porque é que nem tu falou, né? O pessoal lá de dentro da empresa tem um carinho, um apreço por fazer parte da história, mas a gente, como consumidor e como catarinense, a gente tem muito orgulho de uma empresa, que é quase centenária, uma empresa de tradição, uma empresa familiar e que faz parte da nossa infância, né? Então, a gente tem muito orgulho da Água da Serra e também de outras empresas catarinenses. E agora de também, saber, né? que ela trata tão bem seus funcionários, assim, sabe? De saber um pouquinho mais da história, de entender, cara, isso... eu acho que a gente poderia tratar melhor. A gente trata da forma que a condição nos deixa tratar. Perfeito. Mas o objetivo da empresa apesar de ser 100% profissionalizada, ela é uma empresa que se preocupa com o ser humano, não só com os colaboradores. Né? E é uma empresa mais antiga que o município, né? Sim, tu vê isso, cara, que loucura. Então... Mais antiga que o município, é verdade. A Água da Serra já pertenceu para Orleans, quando foi fundada. Depois que fez essa divisão ali, virou Braço do Norte, e aí é Braço do Norte. Isso. Mas ela é mais antiga, ela foi fundada antes Orleans. Olha só, cara. Em pleno período de Segunda Guerra Mundial, né? Com todas as dificuldades. Foi quando montaram a empresa. Em 43, né?
Nossa. E agora tu imagina, né? Naquela época, em As Braço do dificuldades. Norte, É, né? uma cidade tão distante no interior de Santa Catarina, em plena guerra, o mundo em um caos, e os caras montaram a indústria de vinagre. É, que era vinagre. Na verdade, vinagre, aí framboesa, guaraná, bitter, que foi Era uma bebida alcoólica? Bebida alcoólica. Descontinuada. descontinuada, porque com o tempo a gente entendeu que o nosso público não é esse, né? Legal. É outro. É. É a família, Quando eu falo pra essa turma aqui que o álcool não é legal, eles não me escutam, tá? Eles não me escutam, mas beleza. Deixo eles. Cada um com a sua, né? Cada um no seu quadrado. Cada um com a sua. Mas enfim, senhor Emardi, de verdade, muito obrigado por senhor ter aceito esse convite e ter tirado esse tempo aí. É um prazer enorme. Tá escutando um pouco da história do senhor, um pouquinho, e agora bastante ali da Água da Serra. Obrigado, de coração, obrigado. Imagina, disponha, foi um grande prazer. Vocês são... O tempo passa rapidinho. Né? Passa passa rápido, muito rápido. são quase 2 horas aí. Assim, se fosse só contar a história da Água da Serra, você tem muita assim, coisa para falar. Para contar, mas o tempo também é limitado. Sim, Né? sim, então, sim. Mas muito obrigado pelo convite. Se for convidado novamente, vamos. irei com prazer. E venho também conhecer a pousada de alguém por aí. Opa, não, tá convidado. A gente até achou que o senhor ia ficar nessa noite de hoje aqui, que é a pousada aqui, que é nossa parceira, que é a Natribus ali, uma bela da pousada que ele disponibiliza aí para os nossos convidados. Então fica o convite também para o senhor conhecer aqui também, vir com a família, né? Com certeza. Família, e o nosso convite estendendo ao seu filho, Gustavo, né? O Gustavo. Ao Gustavo, pra gente trazer ele, trocar um papo com ele aí sobre a Trago, vida de sim. piloto, né? Quem Trago. sabe um dia. Então é isso, muito obrigado, viu? Vamos finalizar olhando para aquela câmera lá, vamos dar um tchau. Pessoal, não deixa de seguir as redes sociais aqui da Água da Serra, tá? Vai ficar aqui embaixo, por favor, dá um curtir, dá uma olhada lá no material deles, é muito bom. Quem já conhece aí Água da Serra, Laranjinha, tem essa gama de produtos aí lindona e saborosa. Então dá uma olhada lá, dá um confere. E não deixa de compartilhar com seu amiguinho, dá um joinha, de mandar um textinho, né? Mandar um gostei, não gostei, né? Verbaliza aí embaixo dos comentários. Ô, galera, tá top, traz outra pessoa, é isso aí. Falando de tal, Ciclano, Beltrano. Fechou, pessoal? Muito obrigado, é isso aí. Fechou, é nóis. Vamos.